Paz, meus amados, nós estamos aqui novamente com as aulas sobre as virtudes de Deus ou atributos divinos, na seção o poder de Deus ou onipotência divina. Mas antes de começar a aula propriamente, na parte 2, você que não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito, por favor, deixe seu like e também compartilhe. O like não é um mero capricho, mas quando você deixa seu like, você diz que esse conteúdo foi bom para você e é de boa qualidade, tá? É um conteúdo sadio e isso faz com que a plataforma possa divulgar estas aulas para outras pessoas. E claro, nós acreditamos que essas aulas vão chegar em corações e levar as pessoas a entender um pouquinho mais a respeito do Deus da Escritura Sagrada. Vamos lá então? Pastor Joimar Souza, para quem não conhece, nas aulas de teologia. São aulas simples, tá? Comparadas a aulas de escola bíblica, para aqueles que não têm tempo de ir à igreja na semana, mas tem tempo de ver um vídeo aí nos intervalos do trabalho. No vídeo anterior eu falei, você que está no trabalho, né, não você parar para assistir o vídeo, mas na hora do almoço ou na hora do seu lanche, do café, pode assistir um conteúdo aí que vai ter alguma edificação na sua vida, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Nós, na aula passada, na parte 1, nós falamos de Arthur W. Pink, que disse sobre a definição de onipotência. O poder de Deus é aquela capacidade e força pelo qual ele pode realizar tudo o que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo o que a infinita pureza da sua vontade assim o resolva. Então nós temos alguns pontos a considerar a partir de agora a respeito da onipotência de Deus. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês que a onipotência em Deus é eterna. É claro que a onipotência não é Deus, tá? Ele é um atributo divino. Muitas vezes as pessoas querem mais o poder de Deus do que o próprio Deus, tá? Mas a Bíblia ensina um Deus que é onipotente, e essa onipotência, essência, é eterna nele. Ela tem origem eterna no próprio Deus, não havendo um tempo em que ela existisse à parte dele, ou não tivesse existido nele, ou que tenha sido adquirida em algum momento na eternidade. Não é assim, ela existe com ele, bem como também jamais terá um fim nele, porque faz parte da natureza eterna de Deus ser onipotente. Ele sempre poderá fazer tudo quanto deseja. Existem correntes que defendem que, de alguma forma, o mal pode atrapalhar os planos de Deus. Nós, reformados, cristãos reformados, que têm origem lá na Reforma Protestante, acreditam que Deus jamais deixará de ser onipotente ou de governar o universo que ele criou em todos os aspectos, quer sejam físicos, quer sejam espirituais. Deus tem o poder, a monergia, não só a monarquia, mas ele tem a monergia, isto é, ele é o que tem em si mesmo a energia de fazer com que as coisas aconteçam da forma como ele deseja, e nada foge do seu propósito, e isso de forma eterna. Não começou esse poder nele em algum ponto da eternidade da história. Também a onipotência é perene. Assim como ela é eterna, ela também é perene, ela é estável. A onipotência divina não atinge um limite máximo. Ela não ficou maior depois da vitória de Cristo. Ela também não ficou menor. O Todo-Poderoso a possui nesse estado desde o sempre, não aumentando em grandeza ou diminuindo em força com o tempo, não apresentando variação nem sombra de mudança, porque Deus não apresenta variação nem sombra de mudança. A onipotência em Deus é constante, ela não acelera, ela não atarda para atuar. Deus tem estabilidade na sua onipotência. Não há um período que ele era menos onipotente, ou que ele era mais onipotente e agora não consegue mais vencer o mal no mundo.
Existem pessoas que passam de porta em porta, batendo na porta e dizendo: quem governa este mundo? Aí você fala, na sua simplicidade, às vezes é Deus. Essas pessoas rapidamente correm para as suas edições bíblicas e falam: não, não é Deus não, é o diabo. E começam a mostrar guerras, doença, peste, fome, e afirmando para você que Deus não governa o mundo, e sim o diabo governa o mundo. É falácia, não faz parte do ensino bíblico, porque a onipotência de Deus faz com que o mundo seja governado exatamente como Ele quer que as coisas aconteçam, para concluir para o seu fim. É certo que o mal está de certa forma reinando, mas não é supremo sobre o mundo. O mal tem um reino paralelo e parasita neste mundo. Ele não é dono deste mundo. É por isso que nós confiamos em Deus. Ele não perde em nenhum momento para o mal, para o maligno, para o diabo e seus anjos. Mas todos têm que se curvar diante da sua onipotência, que é perene e não diminui. Não é porque as guerras aumentaram que Deus não tem poder. Inclusive, o próprio Jesus disse que vai acontecer pelo decreto de Deus, com guerras e rumores de guerras e terremotos em muitos lugares, até que venha o fim. Por que ele fala com essa certeza? Porque ele é Deus e sabe que dentro do governo e do decreto de Deus é necessário que assim as coisas aconteçam. Talvez alguns perguntem nesse momento: ah, mas Deus decretou que existiriam guerras? Sim. É claro que não com o pecado do coração dos homens. Deus não decretou as coisas com pecado ou com maldade. Mas no dia do juízo, os salvos reconhecerão essa grandeza, assim como ela é reconhecida no céu hoje. Tá bom? E depois nós falamos mais sobre isso em providência. Então a onipotência de Deus é infinita, porque a onipotência é a infinidade de poder. Como o próprio termo sugere, esta infinidade de poder mostra que não há limites para a atuação do poder de Deus, significando que não há limite da virtude e também não há um ponto X onde Deus não pode ultrapassar. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, que Ele quis. É claro que nós não conhecemos a extensão desse poder. Nós conhecemos o que é revelado na Bíblia, o que nós vemos na criação, mas nós não vemos o final desse poder, porque há muitas coisas em Deus que não foram reveladas para nós, do seu poder, da sua sabedoria. O que Ele decidiu revelar, nós conhecemos, mas há muito mais do poder de Deus que nós não conhecemos com certeza. Ele poderia criar infinitos mundos, como Ele criou o mundo espiritual, ao qual nós temos pouco conhecimento. E nós então, também pela Escritura sabemos que Ele tem uma infinidade de poder que o qual não podemos quantificar. O apóstolo Paulo afirma: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mostra com isso que o poder de Deus não tem limites. A onipotência de Deus também é incompreensível. Assim como Deus é incompreensível, essa virtude também é insondável. Não há como quantificar esse poder, nem podemos resumi-lo tão somente a Deus criar o cosmos. Essa natureza de poder não pode ser compreendida claramente pela criatura, nem na sua extensão, ou nem em partes às vezes. Nem a ciência pode ser compreendida por nós completamente. É certo que Deus poderia ter criado inúmeros mundos, com suas leis próprias e peculiares, o qual não poderíamos sequer imaginar os fundamentos. Sobre essa questão, Jó, no capítulo 26, verso 14, concordando com Paulo em Efésios 3:20, que nós lemos, olha só como a Bíblia é uma unidade de sabedoria de Deus. Jó diz sobre o poder de Deus, a majestade na criação do cosmos, o funcionamento da natureza, da criação, Ele diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Em outras palavras,
Deus não revelou para nós tudo o que Ele pode fazer e tudo o que Ele sabe fazer, porque a nossa mente simplesmente não compreende. Mas Ele fala, como diz João Calvino, fala para nós como a ama fala aos pequeninos, como a babá fala aos pequeninos. Então você não explica para as crianças: olha, não mexa nesta fonte de corrente elétrica alternada elaborada por Nikola Tesla. Não, você fala: vai tomar um choque, para a criança entender. Você fala: olha, é quente. Você não diz: olha, a medida de calor pode ser prejudicial à sua saúde. Não, isso é quente, não põe a mão no fogo. Então Deus nos fala com a linguagem como a crianças, ao qual nós podemos compreender. Então também a onipotência é incomunicável, no sentido de que a onipotência divina não pode ser doada, nem pode ser comportada pelo ser humano. É claro que eu não estou falando aqui nesse momento de cristologia, mas Cristo também é onipotente. Inclusive Ele mesmo diz na ressurreição: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Significa que Ele é onipotente. Todo poder é onipotente. Não é como o poder do governador Pilatos, que permitiu sua morte, ou de Herodes, que era um governador da Judéia. Não é como esse tipo de poder cedido para os homens, mas Ele em si é onipotente, porque Ele é o Huios de Deus, o Filho em estado de governo e maturidade de governo. É o Filho herdeiro do trono. Então Ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Agora a onipotência é incomunicável. Então, para possuir a onipotência, precisa ser eterno, infinito, onipresente e capaz de comportar esse poder infinito. Enfim, deve ser Deus. Nem os espíritos normais, os espíritos criados, podem comportar a onipotência. Ela não é permitida aos espíritos finitos, como no caso do espírito dos homens ou dos anjos, que são pessoas sem corpo, espíritos sem corpo. Então, em Cristo, ela é sustentada pelo Verbo divino, tá? Só para a gente terminar esse assunto, para não ficar muita dúvida, que não se mistura nem se funde com a natureza humana ou com a sua humanidade. Tampouco cria nele duas personalidades. Mas por enquanto saiba, Cristo é onipotente. Então em Gênesis, para falar sobre onipotência, nós vemos na Escritura que a onipotência em Deus, ela faz com que o seu decreto seja posto em ação. Lá em Gênesis 17, quando Deus aparece a Abraão, Abraão com idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor, lá no 17:1, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus apresentou-se a Abraão e revelou-se um dos seus nomes, que é Todo-Poderoso. É um dos nomes de Deus. Não é que o nome dele é Jeová apenas, ou Yahvé, né, que significa Senhor. Então Deus tem nomes, não tem um nome, Deus tem nomes, e Ele se apresenta com esses nomes para nós, porque nome no mundo do Oriente é o espelho, é a esfinge da sua característica principal, e Deus aparece com vários nomes mostrando seus atributos, que marcam a sua ontologia, o seu ser. Então, quando nós vemos Ele aparecendo a Abraão, é necessário que ele comece se identificando assim: eu sou o Todo-Poderoso, tá? Por quê? Porque ele está aparecendo para um homem de quase 100 anos, com uma esposa de 90 anos, né, uma esposa também idosa, estéril, e Deus promete um filho para esse homem, um descendente que vem da sua própria linhagem, não é adotado, não vai ser adotado, mas um descendente que vem da sua linhagem. Então Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele diz: Abraão, eu quero que você saiba que este que aparece a você pode fazer tudo quanto quiser, que você imagine que você não consegue imaginar, antes de dar sua mensagem a Abraão. Então ele diz: um descendente vem da sua linhagem, e eu vou fazer isso acontecer. Então
é preciso ser todo-poderoso para fazer com que isso aconteça, pois a onipotência de Deus é aquele poder pelo qual Ele pode efetuar tudo quanto determinar e fazê-lo cumprir, com as circunstâncias que cercam as pessoas a qual Ele prometeu. Em Gênesis 48:3, ele disse Jacó a José, lá na sua bênção, lá sobre José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Antes de impetrar essa sua bênção, Jacó afirma, que Deus é todo-poderoso e que apareceu a ele, e que esta obra de redenção efetuada em sua família, de conservá-los lá durante aquele tempo, de escassez em que a terra foi assolada, e de levar José para o Egito de uma forma que os seus irmãos o enviaram, vendendo para uma caravana, Então Jacó diz: olha, Deus, o Deus que pode todas as coisas, moveu o mundo para que isso acontecesse. Então a fome que assolou a família de Jacó naqueles tempos, a fome que assolou o mundo, a seca e a maldade humana dos irmãos de José, foi a providência de Deus trabalhando na vida daquela família, para que um dos seus chegasse à corte de Faraó e fosse elevado ao trono pelo poder de Deus, dando Deus o conhecimento dos sonhos, para que ele então se tornasse o segundo homem mais importante do Egito, e assim a família semita fosse preservada da destruição que houve no mundo inteiro. Então veja que Deus tem o poder de prometer e o poder de cumprir, fazer a promessa ser cumprida, diferente dos seres humanos. Eles podem prometer, mas não conseguem, muitas vezes, ou maioria das vezes, não conseguem levar o seu plano adiante. Tá bom? Então o Salmo 62, verso 11: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder aqui é a concentração de todo o poder, pertence a Deus. Você que gosta de ver pessoas poderosas, queira ler a Bíblia, queira saber quem é o Deus que você serve, ou quem é esse Deus que você está ouvindo falar. No Salmo 91, verso 1, Moisés diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então esse Salmo de Moisés mostra que o povo que foi tirado do Egito com poderosa mão, pelo qual passou pela nuvem, foi ileso diante de uma tempestade de pragas que assolaram o Egito pelo poder de Deus, e eles foram preservados. Esse povo que passou pelo Mar Vermelho pôde chegar do outro lado e festejar e descansar no poder de Deus, no Deus onipotente. Esse povo pôde descansar na nuvem que os acompanhou, protegendo-os do sol escaldante do deserto. E esse povo pôde chegar à sua vitória e descansar à sombra do Onipotente. A visão é a visão de uma ave que protege os seus filhotes, os seus pintainhos, do sol e também da tempestade. Descansar à sombra tem esta característica, esta visão de estar sob a proteção de alguém. Assim Moisés declara que a bem-aventurança do homem consiste em confiar no poder de Deus, que é uma inesgotável fonte de proteção, por ser ele infinito em seu ser e na qualidade das suas virtudes. Já indo para o final da parte 2, um exemplo belíssimo da onipotência divina se encontra descrita no Salmo 104,
quando podemos tomar conhecimento tanto da criação por parte de Deus, quanto da administração divina do cosmos. O Salmo que nós vamos ver na parte 3 mostra que Deus estende os céus, Deus conserva as águas no firmamento, Deus faz com que o mundo, as nuvens, possam cumprir seu propósito. Deus também faz com que a terra produza e mantenha os animais. Nós sabemos que isso faz parte da doutrina da providência de Deus, mas aqui nós vemos na prática, o que é ser onipotente. É tanto criar, conceber em si um projeto, o decreto, e pôr em prática esse projeto e fazê-lo cumprir durante todas as eras. Teremos a aula parte 3. Vamos chegar até os 25 minutos então? Eu vou ler o Salmo aqui. Salmo 104. Acompanhe na sua Bíblia aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende os céus como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Referência ao dilúvio. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas correntes correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu repouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Então, você está vendo que Deus tem o poder para elevar os montes, descer os vales e fazer com que os rios corram e a própria água exista. A água é um dos elementos mais raros do universo, mas na terra Deus colocou em abundância para que os homens e os animais se recuperem e possam ter vida abundante e feliz. E plantas, né? Então, esse é uma das provas do poder de Deus em ação. É alguém que consegue fazer com que o mundo funcione conforme a sua palavra, conforme a energia que lhes provê. Então, na aula 3 e final deste assunto para nós veremos então mais textos e mais de doutrina teológica a respeito do poder de Deus. Só para encerrar, antes dos 25 minutos, então pense na doutrina do poder de Deus nas suas orações. Se você acredita que Deus é onipotente, você pode orar para que Ele converta pessoas e quebrante corações. Não há sentido você orar se você não imaginar que Deus pode converter alguém. Já pensou orar para um Deus que não tem a onipotência? Ele diria para você: olha, tem coisas que eu posso fazer, mas isso eu não posso. Então não adianta você pedir para mim, para o seu marido bêbado, para o seu filho drogado, para o seu filho que tem problemas mentais, que eu não posso salvar. Eu deixei isso na mão dele. Então veja, todos os textos bíblicos a respeito de clamar a Deus dizem que nós devemos orar pelas pessoas, inclusive por governantes ímpios, pela conversão dos homens. Um Deus que não seja onipotente não pode fazer nada quando bater na questão da conversão. Fica indefeso, acuado num canto, esperando a boa vontade do pecador, do homem completamente corrompido em seu coração, em seu ser, pelo engano do pecado.
isso não faz parte da doutrina bíblica do Deus onipotente. Na próxima aula continuamos. Deus te abençoe. Até mais, até a aula 3.